Fala galera, hoje nós vamos falar de palatinose, o carboidrato que promete te entregar energia duradoura, mais longa, porque ele é absorvido mais lento. Será que isso realmente funciona? Vale a pena para os atletas de endurance? Se quiser entender um pouquinho mais, fica aqui comigo, eu sou o Vini, aqui no canal te ajuda a treinar com ciência. Pois a promessa é essa, que ele vai ser absorvido de maneira mais lenta e vai te entregar energia por mais tempo, de maneira duradoura. E isso realmente faz sentido quando a gente pensa no que é a palatinose, tá? A palatinose nada mais é que um disacarídeo, que é a ligação de uma glicose com uma frutose. Igualzinho o nosso açúcar de mesa, que é a sacarose, né? Também é uma glicose com uma frutose. A grande diferença é a ligação glicosídica que esses disacarídeos têm. A sacarose é a alfa 1, 2 e a palatinose é a alfa 1, 6. Isso muda completamente a molécula e torna essa ligação muito mais resistente à hidrólise lá no nosso intestino. Então a quebra é mais difícil, portanto vai demorar mais para quebrar, demora mais para ser absorvido. E aí esse carboidrato se torna um carboidrato de baixo índice glicêmico, tá? Totalmente diferente da sacarose. Vantagens disso: absorção mais lenta, então você vai ter um pico menor de açúcar no sangue, né, de glicemia, e um pico menor de insulina também, já que a insulina é uma resposta para esse nível de glicemia, para controlar. Pensando em contextos metabólicos, que talvez a pessoa tenha um problema no metabolismo de carboidrato, diabetes ou uma síndrome metabólica e resistência periférica, talvez seja alguma coisa. Existem artigos falando sobre isso, mas não é o ponto aqui, a gente está pensando em atletas. A indústria pegou isso aí e transformou em um produto, inclusive é bem mais caro do que outros tipos de carboidrato, como maltodextrina, por exemplo, que é bem mais barato, tá? O lance é o seguinte: o artigo que eles usam muito, eu procurei vários artigos, o artigo que eu vi que usam até em outros vídeos aqui do YouTube e tal, é um artigo de 2016 que fez o seguinte: eles pegaram um grupo de atleta, era randomizado, então, e era crossover, os dois grupos fizeram a mesma coisa, mas um grupo consumia palatinose e outro grupo consumia maltodextrina 45 minutos antes da atividade física, tá? 75 gramas. E aí eles pedalaram por 90 minutos, numa moderado ali, ele fala lá o protocolinho, e depois fizeram um contrarrelógio. O que esse artigo mostrou era que esse uso pré, não usaram nada intra, tá? Teve melhora da performance no contrarrelógio do grupo que fez o uso da palatinose. E aí a explicação, a conclusão é que eles usavam mais, como você tem menos insulina, você vai conseguir, não vai inibir tanto o uso de gordura, e aí você consegue usar mais gordura, poupar seu glicogênio, e você tem mais glicogênio disponível para a hora que você precisa de intensidade, tá? Isso seria maravilhoso, realmente o que aconteceu aí é maravilhoso para o esporte de endurance. O que a gente mais quer é poupar nosso glicogênio e ter glicogênio na hora que a gente precisa aumentar a intensidade, fechar um gap, fazer um ataque numa subida, alguma coisa assim. Seria maravilhoso se isso realmente acontecesse, tá? A grande questão é, primeiro ponto, não teve, estatisticamente não foi significativo, tá? Se olhar lá o valor de P, eles até citam isso, mas tiram conclusões a partir de uma coisa que não teve relevância estatística. Então, esse é um problema do artigo, tá? Segunda coisa é que eles não avaliaram, não tem como eles medirem, eles não mediram esse glicogênio, então eles não sabem se realmente estava maior ou não. E o ponto principal que eu acho aqui é o seguinte: ninguém vai fazer isso, ninguém vai sair de casa, tomar só alguma coisa lá antes da prova e não vai fazer nada na sua corrida, que era 90 minutos mais um contrarrelógio, então mais de 1h30 aí, você não vai ficar sem comer nada durante esse tempo todo, tá? É até natural a gente imaginar que um carboidrato que esteja sendo absorvido mais lentamente, lá no final você vai ter mais carboidrato, porque ele não foi absorvido, você não oxidou ainda, então você pode ter mais carboidrato lá no final, pode ser só por causa disso que teve esse resultado, tá? Então, o estudo até que é bom, mas a conclusão dele é ruim, ele não pode tirar a conclusão que ele tirou. Quando eu fui pesquisar aqui, eu queria achar alguma coisa que trouxesse mais essa realidade do uso durante a atividade física. E aí eu achei um estudo de 2015, então era anterior a esse, que fez o uso de um grupo usava maltodextrina com frutose
então é glicose e frutose, tá? Maltodextrina são várias glicoses unidas ali, mas de alto índice glicêmico. E no rácio de 1 para 0,8, então era 1 de maltodextrina para 0,8 de frutose, que é o que geralmente a gente usa hoje, que é o mais recomendado para quando você quer fazer ingestão de altas quantidades de carboidrato, ali indo para 90 ou talvez mais gramas por hora. Vou deixar um vídeo para vocês sobre isso aqui, só entrando nesses detalhes aí. Então um grupo usava isso, o outro grupo usava palatinose, a mesma concentração, a mesma quantidade, mas eles faziam uso ao longo da atividade, tá? E aí eles faziam 66 gramas por hora. Vocês têm que lembrar que esses estudos eram lá de 2015, então eles achavam que a absorção máxima ali era de 60 gramas por hora, talvez por isso que eles estejam aí nesse tanto, tá? O grande lance aqui é que eles perceberam algumas diferenças. Realmente, quando você usa palatinose, você tem um aumento dos ácidos graxos livres, então parece que você oxida mais gordura, mas o que eles perceberam, principalmente ao longo da atividade, é que esses atletas começaram a ter mais sintomas gastrointestinais, que estavam usando palatinose. E eles tiveram piora na performance lá no contrarrelógio, tá? Eles acreditam que seja principalmente por causa do mal-estar gástrico. Então, foi tão ruim que eles pioraram a performance. Até porque tinha um grupo que consumia só um placebo lá, que era uma água adoçada com provavelmente algum adoçante, né, só para ficar com sabor doce. Mas o contrarrelógio do grupo que tomou a frutose com maltodextrina foi igual ao do placebo, e a da palatinose foi pior. Então, foi pior do que os outros dois grupos, sendo que quem consumiu mais carboidrato não teve melhora. Então, para vocês terem ideia, piorou a atividade, provavelmente por causa dos efeitos gastrointestinais, tá? E aí eles falam por que eles acham que não teve ganho de performance também com o outro carboidrato, mas não vem ao ponto aqui. O importante é que talvez essa absorção lenta vá fazer com que você fique tendo aquela quantidade de carboidrato lá no seu intestino, e como você está dando sempre mais, isso vai causando problemas gastrointestinais, às vezes até absorvendo mais água lá no seu intestino e levando a diarreia, tá? Uma coisa que foi descrita, que as pessoas tiveram diarreia, principalmente depois de 1 hora de atividade física. E aí, pesquisando um pouquinho mais, achei um artigo do Esker Jenkindrup, que é um dos maiores nomes aí da nutrição esportiva, de 2006, gente, bem anterior a todos esses outros que eu estou falando. E eles compararam o uso de sacarose, que é o açúcar de mesa, que eu falei, que é glicose e frutose, comparando com palatinose, que também teoricamente é a mesma coisa, mas a absorção é mais lenta. E aí, olha só, eles fizeram várias medidas, tá? Eles marcaram o carbono que tinha nessas bebidas com carboidrato. Então eles tinham um carbono 13 lá, que é diferente do normal, que é 12. E aí, o que acontece? Se você absorver esse carbono, utilizar, então você oxidou, ele vai sair como CO2 na sua respiração. E aí eles mediam isso para ver se esse carboidrato que você está dando está sendo utilizado. O que eles perceberam é que a palatinose tem uma oxidação muito menor do que a sacarose, tá? Então ficou muito aquém. Esse também era feito 1,1 grama por minuto, e eles fizeram 150 minutos de ciclismo, tá? Então a oxidação era bem menor. Isso contribuiu provavelmente para ter esse aumento da oxidação de ácidos graxos. Então você vai depender um pouquinho mais de gordura, tá? Até porque tem essa questão de ele realmente ser de baixo índice glicêmico, então ele tem menor insulina, principalmente no começo, e aí você consegue manter uma glicemia mais alta, mas mesmo assim utilizar mais gordura como fonte de energia. O problema é que eles foram avaliar o glicogênio, e quem usou palatinose usou mais glicogênio, tá? Então você teve uma maior oxidação de carboidrato endógeno. Então quer dizer o quê? Que não poupou seu glicogênio, que é o que a gente mais quer. Quem poupou mesmo foi quem estava usando a sacarose, tá? Então, já desse estudo eu já diria para você que se você está buscando consumir mais carboidrato durante a sua prova, pode ser que a palatinose não seja uma coisa muito legal. E aí, a gente tem que fazer uma ressalva aqui, porque é o seguinte: hoje ninguém faz só isso, tá? Então, quando você vai olhar os géis aí que tem no mercado,
eles vão ter algum blend de carboidratos, então não tem só palatinose. Alguns até tem, se você for usar esse eu não recomendo se só tiver palatinose. Alguns têm um blend e aí eu não tenho evidência para falar, não achei nenhum artigo que compare esse blend, como que é a absorção. Pensando de maneira lógica, quando você está numa prova, você quer fazer o consumo da maior quantidade possível que você aguenta, que você treinou seu intestino e que você precisa, lógico. Mas ali, que se a gente está falando de 90 gramas por hora, você tem que ter uma quantidade que vai ser o máximo possível absorvida e utilizada. Se eu ficar entregando uma palatinose que vai demorar para ser absorvida e daqui 20 minutos eu vou colocar mais gel para dentro com um pouquinho mais de palatinose que ainda não foi absorvida, talvez eu vá começar a ter esse problema aí, principalmente em provas longas, que a gente sabe que prova de 4, 5, 6 horas, imagina Ironman lá, 10 horas, 12 horas. Então, cuidado, tá, gente? Talvez você vá ter problema gastrointestinal, corrida também, os corredores aí que vão correr uma maratona em 4 horas. Cuidado com a palatinose. Pode ser ela o grande causador do seu mal-estar gástrico. Se você estiver colocando a quantidade de água certa também, porque a gente sabe isso, para manter a osmolaridade ideal ali, consuma o gel e tome água depois, hein? Não vai só consumir gel que você vai ter mais chance também de ter desconforto gastrointestinal, mas isso fica para outro vídeo. Então, tomem cuidado, tá? Porque o que eu percebi é que muitas marcas colocavam na capa ali palatinose, até como uma coisa de marketing, cobravam mais. Talvez eu tenha algumas ainda que façam isso, mas eu percebi que algumas marcas tiraram a palatinose da jogada e usaram um outro nome que está lá nos ingredientes, que é isomaltulose, e nada mais é que palatinose, tá? Então são sinônimos, isomaltulose, quando você olhar lá nos ingredientes, é palatinose, e talvez você esteja comprando gato por lebre aí, cuidado, tá? Fique atento, dê uma olhadinha, as marcas já tiraram, eu acho que as marcas que estão mais na pegada mesmo, você vai ver Marten lá, que é a marca principal, acho que do Endurance aí, que faz o hidrogel original, você vai ver que não tem isomaltulose lá, é glicose com frutose na proporção de 0,8 para 1 ou no máximo de 2 para 1, tá? Isso é o que a ciência mais está embasada hoje para consumos de altas quantidades de carboidrato durante a atividade física. Isso quer dizer que eu não devo então usar a palatinose, não serve para nada? Talvez não, talvez esses estudos mostram isso. Achei um estudo aqui de jogador de futebol que faz consumo de baixa quantidade durante o jogo, então eles fazem pré lá e teve melhora. Se você está pensando em fazer um treino talvez mais curto, que você faz de jejum, mas você não se dá bem com o jejum, você sente fome, talvez você possa usar para pensar em manter essa coisa do metabolismo mais de ácido graxo ali, de gordura. Talvez possa ser uma estratégia que você use ali, vai fazer só pré, e aí você não precisa sair em jejum, ou você consome logo que você começou o treino e não precisa mais consumir nada. O problema é quando a gente passa a consumir quantidades grandes. E aí você tem que avaliar nesse quesito aí que eu falei, eu quero ter um treino pensando em Fat Max, em maior metabolização de gordura e tal. Tem vídeo aqui no canal sobre Fat Max também, eu vou deixar aqui para vocês. Mas se você quer fazer esse treino mais metabólico e tal, talvez seja uma estratégia você fazer um pré com isomaltulose ou palatinose. E aí você tem que levar em consideração, é lógico, o preço, se vale a pena e tal, porque você pode comer outras coisas, né? Mas fica aqui minha dica, cuidado, que as marcas nem sempre estão do seu lado. Eu recomendo sempre que você procure essas quantidades, essas proporções de 1 para 0,8. Quando você vê isso na marca, você já me dá um alívio ali, que essa marca está um pouquinho mais interessada, pelo menos em fazer o marketing certo, tá? Me conta aqui se você tem algum efeito gastrointestinal com isso, se você usa palatinose, se dá bem, se não se dá bem, se recomenda. E compartilha esse vídeo com quem precisa saber disso, porque eu acho que é uma informação interessante. Beleza? Valeu, galera!